glória a Deus. Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que está lá em Mateus, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 25. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, deposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, e eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas a receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E darás à luz a um filho, e chamarás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de todos os seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que é traduzido Deus conosco. E José, despertando do sono, fez com que o anjo do Senhor fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Pai querido, aqui está a tua palavra, Senhor, eu me coloco diante da tua presença. Pai querido, que em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar, neste culto. Pai querido, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, toda resistência contra a tua palavra. Pai querido, todo cansaço, toda sonolência. Pai querido, mas que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade neste lugar, tenha liberdade no nosso meio. Que a tua palavra, Senhor, venha, Senhor, de encontro aos nossos corações. Pai querido, que essa palavra venha nos transformar, venha renovar o nosso entendimento. Pai querido, assim nós cremos, Senhor, do poder da tua palavra, assim eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Amém. Ao longo da história da Bíblia, nós conhecemos várias histórias de homens e mulheres que foram usados pelo Senhor, né? Homens e mulheres que têm um chamado e que recusaram a sua própria vida para cumprir um chamado de Deus. Homens e mulheres que são conhecidos na honra, na obediência, na fidelidade. Homens e mulheres que são conhecidos na ousadia, na fidelidade. Então, o que eu quero falar essa noite com vocês? Todos nós somos escolhidos e chamados pelo Senhor para um propósito. Eu e você, nós não estamos aqui por um acaso. Não existe uma coincidência, não existe um destino, mas existe o quê? Um chamado, onde o Senhor olhou para mim e para você, mesmo nós, não tendo nada para entregar para Ele, Ele nos chamou. E isso eu consigo olhar para ao longo da Bíblia e entender que o Senhor, Ele chama pessoas improváveis. Ele vai chamar eu e você mesmo, que a gente não tem o quê? Tanta inteligência assim, tanto recurso assim. Por quê? Porque vai vir dEle. Vai vir dEle a inteligência, vai vir dEle o recurso, vai vir dEle a sabedoria, vai vir do Senhor o discernimento, a porta aberta, para que isso não venha o quê? Engrandecer a nós. Por quê? Porque toda a honra e toda a glória é do Senhor. E agora, eu gosto muito de falar de propósito. Todas as vezes que eu subo nesse altar, geralmente eu falo de propósito. Mas, de fato, o que é um propósito? Porque muitas vezes eu falo sobre propósito, mas eu nem entendo o que é um propósito. E o propósito, ele é o quê? Ele tem um significado literal de finalidade. Ou seja, existe um objetivo final. Então, o propósito de Deus na sua vida é te levar a um objetivo final, a um lugar final, a uma finalidade. Agora, eu tenho também, além do propósito, uma missão. E o que é uma missão? Uma missão, quem está numa missão, ele está indo a algum lugar, ou ele está voltando de algum lugar. E é isso que o Senhor tem para nós, uma missão e um propósito. Agora,
será que eu sei o que o Senhor tem realmente para mim, na minha vida? Será que eu sei qual é o propósito, o porquê que Ele me chamou, o porquê que Ele me escolheu, o porquê que eu estou hoje aqui neste culto, o porquê que eu estou na família onde eu estou? E talvez nós, muitas vezes, estando na igreja, ouvindo a palavra do Senhor, muitas vezes a gente se encontra perdido nisso. Porque quantos de nós, muitas vezes, não falando, mas qual é o propósito de Deus na minha vida? Mas por que Deus me chamou? O que eu estou fazendo? E de repente a gente está, mesmo dentro da igreja, perdido. Por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos que nós somos chamados para um objetivo final e com uma missão de ir até algum lugar. E aí, eu gostaria de falar um pouquinho sobre quem? Sobre José e Maria. E aí eu vou falar, a gente fala de tantas pessoas, né? A gente lembra de quantos heróis da fé, quantas pessoas, e muitas vezes a gente esquece um pouquinho, mas José e Maria, eles foram chamados com um propósito, com uma missão. José e Maria, eles abriram mão do que? De tudo aquilo que eles sonharam, porque Maria, quando se encontrou grávida pelo Espírito Santo, ela não tinha planejado isso, ela estava planejando um casamento, ela estava ali na vida dela natural, e de repente o Senhor a escolhe para gerar algo, para um propósito. E Maria, naquele momento, ela não reclamou, ela não questionou o Senhor, o porquê sou eu. A palavra não descreve. A palavra fala o quê? Que ela achou grávida pelo Espírito Santo e ela deu continuidade a essa gestação. A palavra não relata em nenhum momento que Maria questionou, que Maria tentou um aborto, que Maria murmurou ao Senhor. A palavra fala que José, ele temeu deixá-la ela secretamente. Mas por quê? Porque também não era sonho de José. Não era o que José tinha planejado. Imagina, ele está ali, né, cortejando uma noiva, está prestes a casar e de repente os planos deles é mudado. E a minha pergunta é, o que nós temos feito quando de repente sai fora da nossa rota, quando sai fora do nosso controle? Qual que é a minha e a sua reação diante de um plano que eu coloquei diante do Senhor, ou de um sonho que eu estou correndo atrás, de repente não ter dado certo? Como é que eu tenho reagido diante as portas fechadas que o Senhor permite? Diante o que? Da enfermidade, diante dos celeiros vazios, qual é que está sendo a minha reação? A palavra ela fala que José, quando ele pensa em deixar Maria secretamente, Deus já manda o que? Um anjo até José. E esse anjo ele faz o que? Ele revela a José o propósito pelo qual Maria está grávida. E de repente José, ele não questiona, ele está o quê? Sensível à voz do Espírito Santo. José, ele ouve e ele faz exatamente como aquele anjo tinha ordenado. Aceita Maria, coloca, né, toda aquela situação ali sobre a sua responsabilidade, chama a responsabilidade para si e fala o quê? Fala, não, agora eu entendi. Não é algo mais natural, é algo que é algo do Espírito. E a palavra fala o quê? Que assim que José e Maria dá a luz a Jesus, mais uma vez, ele é direcionado a fazer o quê? A fugir para o Egito. E mais uma vez, José, ele está o quê? Ele está sensível à voz do Espírito Santo. Ele está sensível a um direcionamento. Se a gente entender de quando Maria se acha grávida até Jesus nascer, até Jesus, eles voltarem com Jesus, tudo está debaixo de direcionamento. Não foi coisa que José achou, da forma que ele pensou que seria melhor, não. Todas as vezes ele recebia um comando e ele ia ao encontro daquilo que foi lhe ordenado. Muitas vezes nós não conseguimos chegar ao nosso destino porque nós queremos fazer do nosso jeito, porque nós não queremos ouvir o que o Espírito Santo está nos dizendo. Quantas vezes já fizemos negócios e deu errado? Quantas vezes confiamos em alguém fazendo um negócio e deu errado? E o Espírito Santo está falando o quê? Não faz, não fecha essa parceria, não fecha essa sociedade, não faz dessa forma.
e a gente vai lá e faz. E o que acontece? Dá ruim. Então, José e Maria, eles estavam debaixo de uma direção. Eles não estavam ouvindo as vozes do pensamento, eles não estavam fazendo o que eles achavam, eles estavam ouvindo um direcionamento vindo dos céus. Muitas vezes a gente não consegue chegar no propósito, por quê? Porque nós somos desobedientes, porque o Senhor fala com a gente. Se a gente ora em verdade, em sinceridade com o Senhor, Deus não vai permitir que a gente entre em uma situação para um sofrimento, mas Ele fala com a gente, mas muitas vezes Ele fala e a gente fecha os ouvidos. Não, porque assim, né, eu acho que vai estar tudo certo, mas Deus falou não, então é não. Deus falou espera, então é espera. Deus falou vai, então vai. E muitas vezes nós temos pago um preço muito alto porque nós estamos debaixo da desobediência. E talvez você vai falar assim, Luz Griele, mas eu não estou desobedecendo. Mas se nós estamos insensíveis à voz do Espírito Santo, nós estamos em desobediência. Porque Ele está falando e a gente não está fazendo. Ou a gente não estamos nem tendo tempo para ouvir Ele. E a palavra do Senhor, ela prossegue dizendo que quando eles chegam lá no Egito, de repente, quem que vai encontrar Jesus ali? Quem sabe? Quem que vai lá encontrar Jesus recém-nascido? Os 3 reis magos. E aí eu entendo mais uma coisa. Quando a gente está debaixo do propósito, Deus vai levantar outras pessoas, de direções diferentes, de lugares diferentes, para nos abençoar. Quando a gente está debaixo de um propósito, o Senhor vai levantar quem Ele quiser para levantar o recurso que você precisa, para levar o suprimento que você precisa, para levar a palavra de ânimo, de coragem que você precisa. Quando a gente está debaixo de obediência, o Senhor, Ele faz aquilo que a gente nem imagina. Porque você acha que José e Maria estavam esperando alguém ir lá e levar algo? Eles estavam apenas obedecendo, mas o Senhor, Ele não deixou José e Maria. O Senhor não permitiu que eles padecessem, que faltasse nada. Então, quando a gente está debaixo de obediência, a gente coloca o quê? O preço da obediência não é fácil, porque muitas vezes a gente vai ter que lutar contra nós mesmos. Nós estamos há 15 dias de um jejum que está sendo libertador, porque a gente está aprendendo a identificar as obras da carne na nossa vida. A gente está aprendendo a lidar, reconhecer, Senhor, eu sou fraca aqui mesmo, eu preciso de ajuda nessa área. E sem isso, sem entender que nós precisamos realmente melhorar, que a gente precisa obedecer, a gente não vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Porque aí quando Jesus falar assim, tira esse recurso ali, abençoa o irmão, eu vou falar, não, isso aí é o diabo, não é Jesus não. Por quê? Porque minha mão está tão fechada que eu não consigo olhar e saber e entender que é Jesus que está me pedindo o quê? Para me abençoar. Então, outra coisa que eu quero falar, pessoas não entenderam ainda qual o propósito de nascer na sua família. Como eu sempre falo, a gente não teve essa escolha. A gente não teve a escolha de escolher o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos avós, os nossos tios. Mas nós temos um propósito aonde Deus colocou a gente. Não importa aonde nós estamos, o importante é o propósito. E aí eu quero dizer uma coisa. Às vezes a gente está dentro da nossa família e muitas vezes a gente questiona assim, boa, por que eu tenho um familiar assim? Por que eu sofro tanto com essa situação? Porque Deus quer te usar na obediência para você viver um milagre dentro dessa família. O Senhor quer te usar no meio do seu serviço, lá onde só tem pessoas que tramam o seu mal, para você ser um milagre no meio dessas pessoas. Existe um propósito maior que o Senhor tem levantado aonde a gente passa. Dentro dessa igreja, qual que é o propósito? E aí eu vou perguntar, muitas vezes a gente acha que isso acontece não, mas o propósito de Maria foi lindo, o propósito de José foi lindo, e o seu também é, o meu também é. Existem coisas boas para a gente viver no Senhor, existem ministérios que o Senhor quer nos entregar, existem talentos que o Senhor quer nos entregar, existem dons que o Senhor quer nos entregar, mas isso depende o quê? Da nossa caminhada.
Isso depende o quê? Da nossa decisão em servir ao Senhor. A palavra diz que o Senhor nos predestinou. O que é predestinar? É uma antecipação do destino. Você como pai, como mãe, você sonha algo para o teu filho. Você sonha seu filho crescer, o seu filho ser grande, o seu filho ser um médico, uma médica. Você sonha coisas boas para o seu filho. Mas quem te garante que o seu filho vai ser um médico, um doutor, um advogado, um piloto? Quem te garante? Vai ser a escolha dele. Ele vai crescer e ele vai falar, eu quero ser um médico. Ou ele vai falar, não, eu não quero ser um médico, eu quero ser um chefe de cozinha. Ou eu quero ser o quê? Eu quero ser um motorista. Ou seja, o Senhor predestinou a gente com um propósito além, mas quem decide somos nós. Se eu estou debaixo do direcionamento do Espírito Santo, se eu estou ouvindo aquilo que o Senhor está falando comigo, eu estou sendo conduzido a um destino que o Senhor sonhou para mim e para você. E muitas vezes a gente coloca essa responsabilidade para Deus. Senhor, o Senhor me fez uma promessa, isso não está acontecendo. Senhor, eu lembro aquele dia quando o Senhor falou no altar que eu seria assim, e eu não sou. Mas aonde é que você está? Aonde é que você está? Aonde é que eu estou? Eu estou debaixo da obediência e da voz, do comando do Espírito Santo, ou eu estou fazendo o que eu acho? Porque no dia que é para mim vir para a igreja, que o Espírito Santo está ali, né, me tocando, e eu falo assim, eu estou cansado, hoje eu não vou, eu estou obedecendo a voz do Espírito Santo? Não, mas então, né, me chamaram para participar de algo, dá muito trabalho, eu não vou. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai falar com você, ele vai falar comigo, ele vai te chamar, ele vai te conduzir, agora a decisão é minha e sua. Nós precisamos entender uma coisa, o meu propósito só vai acontecer mediante a minha obediência e a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Não existe propósito debaixo de desobediência. Não existe um objetivo final, você não vai chegar, eu não vou chegar se eu quiser fazer as coisas do meu jeito. E muitas vezes isso entra também, todas as vezes que a gente tem algum tipo de autoridade e a gente não se submete. Ou no meu serviço, eu tenho que chegar às 7 horas, eu estou chegando às 7h10, 7h15, 7h20, 7h30, 8 horas. Eu estou dentro de um propósito? Não. Eu estou fora, eu estou fazendo aquilo que eu acho. Todas as vezes que eu sou comandada, que eu tenho algo para fazer dentro da igreja e eu não consigo cumprir, não por uma força maior, mas sim porque eu não quero, ou porque eu estou, estou chateada, porque fizeram isso ou fizeram aquilo. O que está acontecendo? Eu estou debaixo, eu estou dentro de um propósito? Não estou. E muitas vezes a gente se engana de estar na igreja, de estar no serviço, de estar numa família, achando que a gente está cumprindo um propósito, e nós não estamos. O propósito de Maria foi muito grande. Mas agora eu vou falar uma coisa para você, que foi o que Deus tocou muito no meu coração. O meu propósito, ele precisa gerar cura, libertação e salvação. O propósito de Maria foi proteger Cristo de todas as formas, porque através dele haveria cura, libertação e salvação. Se o seu propósito, se o meu propósito não gerar cura, libertação e salvação, não está dentro da vontade de Deus. Você está nessa família para gerar cura, libertação e salvação. Você está nesse emprego onde você está para gerar cura, libertação e salvação. Existem coisas que o Senhor vai colocar na tua vida, palavras que Deus vai colocar na tua boca, que muitas vezes uma pessoa vai sentar 10 minutos com você e vai ser liberto. Existem direcionamentos que o Senhor vai pedir para você falar com alguém, que de repente a pessoa vai ouvir o seu conselho e vai mudar de vida. Mas se eu não estou alinhado à palavra, se eu não estou alinhado às minhas autoridades espirituais, se eu não estou alinhado à voz do Espírito Santo, como é que eu vou conseguir chegar nesse propósito? É muito mais fácil eu responsabilizar quem? As outras pessoas. É muito mais fácil eu olhar para mim e falar, ai Senhor, eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei cantar, eu não sei orar, eu não sirvo para nada. É mais fácil eu falar, não, mas a culpa é do meu esposo, porque se ele estivesse andando comigo, a gente já estaria lá na frente. E de repente eu estou vivendo uma vida assim. Que dia que eu vou parar a entender que o meu chamado é Deus e eu? Não depende do meu esposo, não depende dos meus filhos, não depende de quem está do meu lado. Deus chamou cada um
particularmente. É claro que se o meu esposo estiver comigo, vai ser muito mais fácil e vai ser muito mais leve. Então, por isso eu tenho que orar pela vida dele, ou orar pela vida da esposa, para quê? Para Deus direcionar, mostrar esse propósito para os dois estar na mesma missão. Mas o chamado, ele é seu. Vocês imaginam aqui, Deus escolheu Maria, e se José não quisesse? E se José não entendesse? E se José não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo? Como que seria? Então, por isso, eu penso que a gente precisa o quê? De ter essa unidade. De entender que eu preciso andar em concordância. Não só na minha família, mas aonde eu passar. A gente precisa ter alianças fiéis, alianças sinceras com as pessoas. A gente precisa de pessoas para andar do nosso lado que realmente são pessoas leais, pessoas verdadeiras. Sabe por quê? Pessoas vão nos ajudar a chegar nesse propósito. Eu sozinha não vou conseguir, mas eu tenho pessoas que vão me ajudar. Pessoas que vão me direcionar. Sabe? Eu não sei por onde começar. Eu tenho pastores que estão aqui que precisam o quê? Precisam me ajudar e eles estão disponíveis para me ajudar. E tudo isso eu preciso entender que a decisão é minha. A decisão não é da outra pessoa que está do meu lado, é minha. Eu preciso parar de achar que eu sou a vítima da situação e entender que o Senhor me chamou e que só depende de mim estar nesse propósito. Agora, o que eu preciso fazer para Deus me revelar do meu propósito? Porque Deus tem um propósito diferente para cada um de nós. Deus tem porções diferentes para cada um de nós. Deus tem talentos diferentes para cada um de nós. E isso, o que vai se dar? Na busca pelo Espírito Santo. Quando a gente busca o Espírito Santo, ele vai se revelar a nós. Nós estamos entrando numa próxima fase do jejum, que é a busca o quê? Pelo fruto do Espírito, pelo Espírito Santo. E a gente precisa ter essa sensibilidade. Eu não vou ouvir a voz do Espírito Santo se eu não tirar um momento de meditação, de ouvir uma palavra, uma ministração, tempo de oração. Eu não vou conseguir ouvir a voz do Espírito Santo se eu estou cheia de tantas outras coisas lá fora. O Espírito Santo, ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. É o Espírito Santo que vai interceder por nós, com gemidos inexprimíveis. É Ele que vem aqui, que entende tudo o que você está falando e leva ao Pai. A palavra diz isso. E eu preciso entender que se eu não tiver um bom relacionamento com o Espírito Santo, eu não vou estar sensível à voz dEle. Quantas vezes eu tenho um problema, aí a gente vai, geralmente tem muitas pessoas que têm problema com sogra. E aí eu falo, é ruim você conviver com alguém que você não tem comunicação. Que você não consegue falar, que você fala, a pessoa entende diferente. Então, a gente precisa entender que a gente precisa de uma intimidade. As pessoas que a gente se dá melhor são as pessoas que são mais íntimas de nós. E a gente precisa fazer isso com o Espírito Santo. Vir somente ao culto, ele não é o suficiente. Por quê? Porque a busca é diária. E muitas vezes eu chego no culto, eu falo, hoje o culto foi assim, mas não foi o culto, foi eu. Eu que não me preparei para esse culto. Eu que não me abri o suficiente para esse culto. Eu que não estou sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está falando, desde a hora que vocês entraram aqui, desde a hora que nós entramos aqui, ele está falando, através da palavra da abertura, através do louvor, através da palavra de oferta. O Senhor está falando a todo momento. Agora, como é que eu estou? Como é que está o meu coração? Está aberto para receber? Está aberto? Ou eu estou assim, não, isso aí eu já sei. Isso aí. Gente, a gente precisa entender que uma experiência com o Espírito Santo, se eu for perguntar assim, qual é a experiência que você teve com o Espírito Santo? Será que você pode falar para você? Qual foi a melhor experiência que você teve com Ele? Será que eu consigo lembrar desse dia? E aí eu vou ser mais além. Existem pessoas que vivem, mas naquela época, quando eu me converti, quando eu era assim, quando eu encontrei Jesus, nossa, eu orava, eu fazia isso, fazia aquilo. A gente não tem que viver do passado, isso tem que acontecer todos os dias. Essa busca tem que acontecer diária.
E a palavra do Senhor, ela é muito transformadora. Eu preciso acreditar que todas as vezes que eu dobro o meu joelho, o ouvido do Senhor não está o quê? Tapado, Ele está ouvindo a minha oração. Mas muitas vezes eu vou lá, a primeira vez oro, né? De repente eu falo, não aconteceu nada, eu não quero mais orar de novo, porque aí eu acho que não está fluindo. Mas é a busca, a palavra diz o quê? Você me buscará e me encontrará quando me buscar de todo o seu coração. Quanto mais a gente busca, mais a gente recebe. Cada vez que eu me achego ao Espírito Santo, é uma porção a mais que eu tenho dele. É um momento a mais que eu tenho com ele. E isso vai fazer diferença o quê? Na minha caminhada. Como eu já falei aqui, quantas vezes o Espírito Santo já falou, não faça, não vai, não, agora não é o tempo, não é o momento. E muitas vezes a gente o quê? Desobedece a voz. E nós pagamos um preço muito alto. É por isso que o Espírito Santo, ele precisa estar todos os dias conosco. Porque coisas tão simples, tão simples, tão simples vão começar a acontecer. E você fala, ô Espírito Santo, obrigada. Eu lembro de uma ministração que o diácono Marcelo fez uma vez, bem antiga. Que ele falou assim, que um dia ele saiu para ir no banco. E de repente ele falou assim, ô Espírito Santo, arruma uma vaga com uma sombra no meu carro. Arruma que eu quero colocar, eu não quero que meu carro fique no sol. E de repente ele falou assim, quando ele chegou na frente do banco, tinha aquela sombra esperando ele. Nossa, mas coisinha simples. É nas pequenas e nas grandes coisas que ele vai se revelar a nós. Você imaginou? Está ali uma vaga te esperando na sombra exatamente como você pediu? E aí eu vou falar, isso é um pouquinho de muito que ele quer fazer. Ele quer fazer e Ele quer falar comigo e com você todos os dias. É um relacionamento diário, como eu falei, o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. Então, que nessa noite nós possamos entender que o meu propósito não vai depender da vontade de Deus. O meu propósito não vai depender das promessas que Ele fez. O meu propósito só vai se cumprir a partir do momento que eu decidi andar debaixo de direcionamento e de obediência. Só vai acontecer no momento que eu me sujeitar à obediência à palavra, à obediência aos meus líderes, à obediência às minhas autoridades em todas as áreas. O propósito só vai acontecer se gerar cura, libertação e salvação. O propósito de Deus para mim e para a sua vida não é uma casa do ano, não é um carro do ano, não é um casamento bom. O propósito de Deus na minha vida é gerar cura, libertação e salvação por onde eu passar. E quando eu entender que essa missão é minha e eu chamar para mim a responsabilidade, o Senhor, Ele vai fazer coisas imagináveis. Ele vai acrescentar na sua vida e na minha vida aquilo que a nossa força humana não poderia fazer. É isso que Ele quer fazer comigo e com você. Mas essa decisão, meus amados, é nossa. Essa decisão não é de ninguém. E nessa noite, nós vamos orar. Porque eu creio que o Espírito Santo quer fazer algo com você. E comigo nessa noite. Experiências. Você vai ter experiências para contar. Você vai ter testemunho para contar. Você vai falar, o Espírito Santo falou comigo isso. E ele respondeu assim. E isso aconteceu. A vida do crente é viver o quê? De fé em fé. A vida do crente é experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas essa noite é uma noite de ousadia. Se você acreditar que essa palavra é para você, se você acreditar, se você até hoje não entendeu o que Deus tem na sua vida, qual o propósito de Deus na sua vida, essa noite o Espírito Santo, se você buscar Ele de todo o teu coração, o Espírito Santo vai te revelar o porquê que Ele te chamou. O Espírito Santo vai te falar o porquê que Ele tirou, da onde Ele te tirou e trouxe você neste lugar. Onde Ele te colocou. O Espírito Santo nessa noite vai te dizer, porque mesmo você, olhando para você, olhando e sabendo, você é improvável, assim como eu, Ele te escolheu, porque Ele vai fazer através da tua vida coisas grandes. O Espírito Santo vai te levantar de uma forma tal, que você vai olhar para você e vai falar, Senhor, só o Senhor poderia fazer isso na minha vida. Porque de mim, Senhor, eu não tinha força, eu não tinha nome, eu não tinha caráter. Pai querido, eu não tinha, Senhor, nada para te oferecer, mas o Senhor me escolheu com um propósito maior. E essa é uma noite que o Espírito Santo está te esperando.
Você pode falar para Ele, você pode se chegar nele e falar: Espírito Santo, eu quero viver o melhor do Senhor nessa terra. Espírito Santo, eu quero viver as coisas grandes que um dia o Senhor prometeu para mim. Eu quero viver, Senhor, os maiores sonhos, os maiores planos, mas eu quero estar debaixo da obediência. Eu não quero mais andar segundo a minha carne. Eu não quero mais andar segundo aquilo que eu acho, segundo os conselhos dos ímpios. Eu não quero mais andar, Espírito Santo, da forma que eu tenho andado até hoje. Mas nessa noite, Espírito Santo, eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero fazer, Espírito Santo, uma aliança a qual eu me submeto à obediência total à tua voz. Essa noite, Espírito Santo, eu me posiciono diferente, porque eu sei que através do meu posicionamento eu vou viver o melhor do Senhor nessa terra. E tudo vai ser acrescentado na minha vida, tudo vai ser acrescentado na minha casa, e aquilo que estava desajustado vai começar a se ajustar. Espírito Santo, eu preciso nessa noite de mais uma oportunidade. Eu preciso, Espírito Santo, que você olhe para mim e veja em mim sinceridade. Será que eu posso fazer essa oração ao Espírito Santo essa noite? Será que essa noite eu posso realmente falar: Espírito Santo, olha para mim, porque a partir de hoje eu serei uma outra pessoa. Assim como Maria e José andaram alinhados ao propósito, é assim que eu quero andar a partir dessa noite. É assim que eu quero viver o meu ministério a partir dessa noite. É assim que eu quero aprender contigo, Senhor, a cada dia. Será que eu posso falar para o Espírito Santo: conte comigo? Será que eu posso falar para o Espírito Santo: até hoje eu tenho me acovardado, eu não assumi compromissos diante da tua presença porque eu tenho medo. Eu tenho medo, Espírito Santo, porque tantas vezes eu tentei, tantas vezes eu me levantei e caí. Quantas vezes, Espírito Santo, eu me posicionei e eu não consegui. Será que eu posso fazer essa oração com Ele? Será que Ele consegue ver em mim e você sinceridade? O Espírito Santo não está aqui para nos julgar, para nos apontar. O Espírito Santo não está aqui para dizer quantas vezes você caiu, você fraquejou. Mas Ele está aqui hoje para estender a mão e falar: filho, filha, existe algo maior para a tua vida e eu quero te ajudar a chegar lá. Todas as vezes que eu te falo não, esse não é para a tua morte, esse não é para o teu sofrimento, mas esse não está te protegendo para chegar no propósito. Você precisa confiar mais em mim. Você precisa ter tempo mais de intimidade comigo. Você precisa ouvir o que eu tenho te direcionado, o que eu tenho usado os meus pastores, os seus líderes para falar com você. É sobre isso que eu tenho para você. A palavra do Senhor diz: eu que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. É isso que o Senhor tem para minha vida e para a tua vida. O Senhor tem para minha vida e para a tua vida pensamentos de paz, alegria, regozijo, salvação da tua casa, salvação da tua família. É isso que o Senhor tem para nós. O Espírito Santo essa noite quer olhar para você de uma forma que Ele nunca te viu, gerando consciência. O Espírito Santo quer poder contar com você de uma forma que Ele nunca contou. É isso que o Espírito Santo tem para nós essa noite. Será que você pode orar e falar: Espírito Santo, me mostra o caminho a seguir, revela a vontade do Pai para mim, revela o que Deus tem para mim, porque até hoje, Espírito Santo, eu não consigo entender, porque até hoje, Espírito Santo, eu não sei como fazer. Revela em mim. Oh, Espírito Santo, que o Senhor venha tocar os nossos corações essa noite. O Espírito Santo quer tocar em você de uma forma diferente. Você pode orar, você pode abrir a tua boca, você pode se levantar.